Nós hoje estamos anunciando um investimento que o volume total será de 9 bilhões e 200 milhões de reais. Nós estamos fazendo, dessa primeira etapa, entregando um financiamento de 4 bilhões e 700 milhões de reais arredondados, onde o BNDES é responsável, o BNDES é responsável por 4 bilhões e 700 milhões de reais e o Santander mais 1 bilhão de reais. Então, nós estamos perfazendo aqui 5 bilhões e 700. É uma operação, como foi bem apresentada, que vai beneficiar 29 milhões de passageiros hoje. Desses, há uma grande concentração em Congonhas, que nessa primeira etapa vai consumir aí 3 bilhões e 800 milhões de reais. E a perspectiva é criar condições para 40 milhões de passageiros em 11 aeroportos. Então, é uma construção, é uma mudança de padrão que vai trazer muita gente para poder voar, para ter conforto, aumenta a competitividade, aumenta a eficiência da economia, agiliza as decisões de negócios, permite às famílias usufruírem, não só as pessoas jurídicas, e os municípios que vão ser beneficiados: Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Então, vai ter um grande impacto na região. Soraya, a senadora está aqui hoje, trade pela importância que isso tem para a população do Estado. Mas beneficia também Santarém, no Pará, Marabá e Carajás e Altamira. Portanto, tem uma influência, que é o maior Estado brasileiro territorialmente, tem um impacto muito grande, um Estado gigantesco. E ainda Minas Gerais, Uberlândia e Uberaba, que são dois polos importantes econômicos, e Montes Claros. Então, as bancadas que estão aqui já refletem a importância que isso tem em todos esses estados. O que eu queria destacar do BNDES, presidente? Em termos de infraestrutura, o seu governo já fez, nesses 3 anos, 788 bilhões de reais. 48% é crédito. E mais da metade é o orçamento, é o esforço do Estado brasileiro em recuperar a infraestrutura. Nós estamos vivendo um ciclo de expansão da infraestrutura no Brasil. O governo anterior fez, em 4 anos, 715 bilhões. E a nossa projeção é chegarmos a 1 trilhão de reais, o que vai ser uma realização espetacular e está dando muito emprego, muito impulso, muito avanço. Desses 788 bilhões, o BNDES está fazendo em crédito 224 bilhões de reais. O governo anterior, em 4 anos, fez 167. E com uma diferença, aí eu peço para a imprensa anotar com destaque, porque eu sempre brinco, o problema do BNDES não é matar o leão por dia, desviar das antas. A gente o tempo inteiro tem que ter muita agilidade nos obstáculos que a gente encontra. Até 2022, o BNDES tinha subsídio na taxa básica de juros. A partir de 2023, acabaram os subsídios. Em infraestrutura, 85% do que a gente fez é sem infraestrutura. E essa taxa Selic dificulta o investimento, está penalizando empresas brasileiras e está pronta para cair de forma sustentável, espero que seja acelerada, para que a gente possa destravar ainda mais o investimento no Brasil. Então, qual era a dificuldade, presidente? Como é que a gente faz um investimento de 24 anos, um financiamento de 24 anos, quando nós estamos diante de uma taxa de juros que está, evidentemente, pela própria percepção, inclusive do Copom, em trajetória de queda. Então, nós inovamos, nós fizemos, primeiro nós fomos captar recursos no mercado, o que garante esse investimento são as debêntures incentivadas, é muito importante manter esse instrumento, mas quando a gente capta o recurso, nós estamos fazendo debêntures faseadas. Então, nós vamos, ao longo do tempo, permitindo que o projeto vá ajustando a melhora no ambiente macroeconômico em relação à política monetária e aproveitando esse momento extraordinário de recorde de emprego, de menor taxa de desemprego, da maior renda per capita, melhor índice de distribuição de renda. Então, você dá flexibilidade ao projeto. Além disso, nós desenvolvemos também o PEFI, que é um projeto exatamente para os ajustes no contrato ao longo do processo. Então, hoje, a gente não engessa a empresa. É muito mais flexível o financiamento, por isso esse avanço que nós estamos tendo em toda a infraestrutura. Junto com essa flexibilidade, nós estamos fazendo aqui Project Finance Non Recourse, ou seja, nós não estamos jogando no balanço da ENA toda essa conta,
porque senão ele não ia fazer todos os aeroportos que ele está fazendo no Brasil. Assim como as empresas rodoviárias não fariam. Por exemplo, nós financiamos o maior projeto rodoviário da história do Brasil, que é a Dutra. São quase 10 bilhões de reais de financiamento. A CCR, se recebesse no seu balanço esse financiamento, ela não ia poder fazer a Fernão Dias, que ela está inscrita. Eles ficaram tão empolgados com a nossa engenharia, presidente, que mudou até o nome, né? Mas CCR é motivo, tão motivado que eles fizeram. Então, nós fizemos o maior projeto rodoviário, o segundo maior projeto rodoviário da história do Brasil, fomos nós que fizemos. Aqui o seu governo, presidente, o seu governo fez o segundo projeto maior, que é a EPR de Iguaçu, 9,2 bilhões de reais. Nós só precisamos depois da agenda para a gente visitar tudo isso, presidente. E fizemos também o terceiro, que é a Eco Rio, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 7 bilhões e 300. E o que é o projeto Finance? Quando você tem receita num projeto, a receita garante, é a nossa garantia. Se a empresa tiver problema, nós vamos executar a garantia. O banco sempre vive com risco e com crédito. Mas a garantia é o próprio projeto, não é necessariamente o balanço da empresa. Então, com essas inovações financeiras, nós estamos deslanchando, mas não é só em ferrovia. Nós estamos fazendo o maior projeto aeroportuário, anunciando esse complexo hoje, da história. Nós estamos fazendo o maior projeto de mobilidade urbana, que é o trem intercidades, a linha 6 do metrô em São Paulo. Nós estamos fazendo o maior projeto de resíduos sólidos, financiamos o maior projeto de resíduos sólidos, que é a economia circular, é sustentabilidade, e financiamos o maior projeto de ônibus elétrico. O BNDES hoje é o que mais financia ônibus elétrico na América Latina, e vamos agora anunciar novos financiamentos de ônibus elétricos, e somos o maior financiador de energia renovável no planeta, pela Bloomberg, e sempre inovando na forma de fazer. Então, é a competência dos servidores do BNDES, e isso nós estamos fazendo em parceria com o mercado, com uma diferença, porque antes o BNDES estruturava as debêntures, mas não recebia pelo trabalho que fazia. Hoje a gente cobra pelo trabalho que faz, como qualquer outro banco. Por quê? Para não precisar de subsídio, não precisar de orçamento e dar sustentabilidade. Então, prometo para o senhor, presidente, nós vamos apresentar o balanço em breve. O pessoal está querendo comprar fraque, é muito caro, né? A gente não usa esse negócio mais de fraque, mas eu vou fazer ele gravatinha, borboleta, tamanho, a beleza do balanço que nós vamos fazer do BNDES esse ano, em termos de resultado, menor inadimplência, as entregas, em todas as áreas. Acho que vai ser um balanço com criatividade, com dedicação. A gente deve aos servidores públicos do BNDES essa solução. Isso aqui estava encalacrado desde 2022, certo? E aí eu termino só dizendo o seguinte: tem gente que acha que o presidente tem que ser CEO. E tem CEO que tem muita explicação porque não fez. E tem CEO que entrega, que é esse que nós precisamos no Brasil. Agora, o país precisa de estadista, precisa de liderança, precisa de capacidade de gestão, precisa de respeito e liderança internacional. O Brasil precisa do Lula, como a África do Sul precisava do Mandela e a Índia precisou do Gandhi para a sua independência. Só um estadista com essa dimensão é capaz, ao mesmo tempo, de ter a presença que tem nesse cenário internacional difícil e encontrar soluções criativas para a gente bater todos esses recordes em termos de infraestrutura e crescimento do Brasil. Muito obrigado. Para saber mais informações sobre o governo, acesse o QR Code do Comunica BR, que está agora na sua tela. Quero cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estava com a nominata mais ampla para poder saudar a todos. Ele virou e disse: Silvia, a nominata está muito longa. Ele disse: não, presidente, eu vou, em seu nome, cumprimentar a todos e a todas aqui presentes. Quero cumprimentar meus companheiros e companheiras do Congresso Nacional, agradecer todo o apoio que o Congresso vem dando efetivamente à agenda do setor portuário, aeroportuário brasileiro. Minha gratidão, sobretudo pela colaboração que vocês vêm dando ao nosso país. Quero cumprimentar o nosso ministro Rui Costa, e quero, ministro Rui, nesse momento, publicamente lhe agradecer a todo o apoio que a Casa Civil nos deu ao longo desses últimos 3 anos, para que de maneira colaborativa, conjunta, nós pudéssemos efetivamente fazer as entregas do setor portuário e aeroportuário brasileiro. Cumprimentar ao meu querido amigo ministro Mercadante, um dos melhores quadros da política brasileira, que vem ajudando muito a agenda do desenvolvimento do Brasil,
E em seu nome, Santiago, eu quero cumprimentar todos que fazem a AENA. A AENA, que é não só uma referência para o Brasil, mas uma referência para o mundo. Hoje a AENA é o maior grupo do setor da aviação mundial, sobretudo na operação de passageiros. A AENA hoje administra mais de 20% do volume de passageiros do Brasil e é muito bom poder cada vez mais ver grupos espanhóis acreditando no Brasil, não só na área do setor da infraestrutura, mas também na área da aviação. A AENA tem sido um grande parceiro do governo brasileiro. E hoje nós estamos celebrando um grande feito para a aviação do país. Nós estamos anunciando hoje, presidente, sobre a sua orientação, o maior volume de investimentos da história da aviação brasileira num momento tão curto. Para vocês terem uma ideia, os 4 anos do governo anterior, nós tivemos o equivalente a 2 bilhões de investimentos na aviação dos aeroportos brasileiros. Em 3 anos do nosso governo, já foram investidos mais de 5 bilhões de reais e nós já estamos com contratos assinados, como está sendo feito hoje aqui, o equivalente a mais de 10 bilhões de investimentos nos aeroportos brasileiros. Isso significa mais desenvolvimento e, sobretudo, mais geração de oportunidades. E eu queria, pessoal, fazer com todos que estão aqui presentes, do setor da aviação brasileira e a imprensa aqui presente, o que representa o nosso governo liderado pelo nosso presidente Lula para a aviação do país. O presidente Lula, quando assumiu o governo em 1º de janeiro de 2023, nós tivemos também em 2022 o equivalente a 97 milhões de passageiros. 97. Em 3 anos do nosso governo, nós saímos de 97 milhões de passageiros para 130 milhões de passageiros. O que é que isso significa? Em 3 anos foram incluídos mais de 30 milhões de passageiros na aviação do país. O Brasil foi o país que mais cresceu, Tiago, na aviação no mundo. E na hora que nós estamos tendo esse crescimento significativo, crescimento internacional batendo recorde, quase 10% de crescimento no turismo internacional nesses últimos 3 anos. O turismo nacional crescendo mais de 10%. Isso dialoga com a agenda do desenvolvimento do Brasil, porque a cada 4 turistas que chegam a uma cidade, é uma oportunidade de emprego e de trabalho que é gerado para a população. E nós sabemos que o maior programa social do Brasil, além dos programas liderados pelo presidente Lula, é o emprego e a renda, que é isso que traz dignidade e traz felicidade para as pessoas. E a AENA, com esse investimento hoje, como tão bem disse o nosso mercadante, 9,2 bilhões de investimentos. Hoje estamos celebrando mais de 5 bilhões de reais, além de ter um olhar para a aviação do Estado de São Paulo, que a gente sabe a importância de Congonhas para a aviação do Brasil. Isso vai atuar de maneira, senador, regionalizada, que essa é a prioridade do presidente Lula. Nós estamos fazendo, sob a liderança do presidente, o maior programa de aviação regional da história do Brasil. Nós estamos levando novos aeroportos para a região norte, para a região nordeste, levando, sobretudo, desenvolvimento para várias regiões do Brasil, porque nós temos que ter um olhar para os grandes centros, temos, mas é fundamental que a gente possa ter o crescimento da aviação regionalizada no Brasil. São mais aeroportos no Amazonas, na região norte, são novos aeroportos regionais, a exemplo lá de Barreiras, no estado da Bahia, entre outros que serão fundamentais para o Brasil. E tem uma pauta que eu tenho dialogado muito, presidente Lula, com o nosso ministro Aloysio Mercadante. E eu quero agradecer publicamente às companhias aéreas brasileiras e quero agradecer à Latam por ter anunciado a compra de até 74 novos aviões da Embraer. Quando o presidente Lula assumiu, ele me disse: Silvio, eu preciso que você tenha um olhar para a indústria de conteúdo local.
e é o que nós estamos fazendo. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, 50% da aviação nos Estados Unidos são com aviões da Boeing. Na França, dos 100% da aviação da França, 49% são com aviões da Airbus. Quando nós assumimos, dos 100% da aviação brasileira, apenas 12,5% são com aviões da Embraer. Não tem sentido. Então, sobre a liderança do presidente, em 4 anos, Juliano, nós vamos mais que dobrar, saindo de 12,5% para quase 25% da malha aérea brasileira nesses próximos anos, voando com aviões brasileiros e fortalecendo essa indústria que é fundamental para o país. E vamos continuar nessa mesma direção, fortalecendo mais voos trazendo mais voos estrangeiros, fortalecendo a aviação brasileira, para que a gente possa cada vez mais transformar o nosso Brasil, um Brasil dos brasileiros. Ontem à tarde eu estive em São Paulo, participando, o presidente Lula, de um grande evento no BTG, ao lado do ministro Renan. E confesso ao senhor que fiquei orgulhoso de poder ser seu liderado. Porque eu lembro, quando o senhor assumiu, havia um conjunto de preconceitos do mercado financeiro com o presidente Lula. E ontem, todos lá elogiando o governo e a sua gestão. Por quê? Porque foi em 2004, quando o presidente Lula assumiu, que nós fizemos o maior volume de concessões da história do Brasil. E quis o destino que em 2024 e 2025 nós tivéssemos, sobre a sua liderança, fazendo o maior volume de concessões da história do Brasil. Concessões em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, petróleo e gás, saneamento. Hoje nós temos, de 2025 a 2030, mais de 400 bilhões de reais em contratos assinados, que isso vai gerar um grande desenvolvimento para o Brasil. E é impressionante, presidente, como me dá orgulho de poder caminhar ao seu lado quando eu chego nessas viagens internacionais, que é o presidente da direita, da esquerda, de centro, todos com curiosidade de lhe conhecer pessoalmente e de lhe ouvir, porque o presidente Lula, mais uma vez, colocou o Brasil na globalização dessa agenda internacional do desenvolvimento. Além de abrir mais de 500 novos mercados com o mundo, que é fundamental para o setor portuário e para a indústria brasileira, o presidente Lula colocou o Brasil nessa grande agenda do desenvolvimento com a Ásia, com a Arábia Saudita, com a China, com o Japão, com esses novos mercados e agora com essa química que rolou do senhor com o presidente Trump, os Estados Unidos agora voltou a procurar ainda mais o Brasil. É isso, presidente, eu não tenho dúvida que o senhor tem dado uma bela contribuição ao país e o senhor tem nos deixado avanços civilizatórios para que a gente possa cada vez mais sonhar com um Brasil mais justo, mais humano, mais solidário e um Brasil dos brasileiros. Parabéns a vocês.